A paz do Senhor Jesus para a sua vida. Eu sou o pastor Hildo e nós estamos em mais um dia de palavra e oração. Já deixa seu like, também coloca aí os seus comentários, faça seu pedido de oração e compartilhe. Eu tenho certeza, Deus falará contigo e com a vida de muitos. Vamos para a palavra de Deus? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, nos diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. A postura de Davi era extraordinária e nos traz grandes lições. Davi precisou enfrentar não somente aquele gigante, mas ele precisou enfrentar 4 tipos de autoridade contra a sua vida. O que me faz admirar em Davi era o equilíbrio emocional que aquele adolescente, já entrando na juventude, possuía. E isso é lição para nós. Você precisa compreender que o equilíbrio emocional, por intermédio da ajuda e da administração do Espírito Santo, é tudo para a nossa vida. Os 4 personagens que Davi precisou enfrentar e se manteve equilibrado foram eles. O primeiro, o seu pai. Olha que coisa estranha, né? O profeta Samuel foi à casa de Jessé e pediu que reunisse todos os filhos. O pai, Jessé, colocou todos os filhos na sala, mas deixou Davi de fora. Davi foi rejeitado pelo pai. Num momento tão importante como aquele que era de receber um profeta na sua casa, Davi foi deixado de lado. Por ser o menor, o pai o desprezou. Davi precisou vencer isso. A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas como seres humanos, aquilo deve ter mexido no coração de Davi. Poxa, meu pai chamou todos os meus irmãos e se esqueceu de mim, não fez menção de mim. Ele precisou vencer a rejeição de um pai. Você não vê Davi revoltado contra o pai, muito pelo contrário. Ele era obediente e temente à autoridade do pai. Isso mostra equilíbrio emocional. Vença as rejeições contra a sua vida. Compreenda que existe um pai que não te rejeita nunca. Segunda autoridade que ele precisou vencer, os irmãos. Quando Davi foi lá no campo levar alimento para os irmãos, um dos seus irmãos disse: O que você faz aqui? Eu sei da presunção do teu coração. Você veio porque seu coração é mau e quer ver a guerra. O irmão se levantou contra ele. E ele fala para o irmão: O que eu fiz? Eu só estou fazendo uma pergunta. E Davi sai dali e vai se informar com outros soldados. Os seus irmãos se levantaram contra ele, mas Davi se manteve equilibrado. Ele não perdeu a posição. Compreenda isto. Muitos se levantarão contra nós, nossos irmãos, parentes, amigos, mas se mantenha equilibrado, porque você tem a convicção, e deve ter, de que Deus está no controle da tua história. Terceira autoridade que Davi teve que enfrentar para se manter equilibrado, o rei Saul. Quando Davi se apresenta para o rei, diz: Ninguém precisa mais atemorizar o coração, porque eu irei e vencerei aquele gigante. O rei exaltou mais o inimigo do que aquela coragem de Davi, porque o rei disse: Você não pode ir contra este gigante, afinal, ele é experimentado em guerra desde a sua infância. Você é apenas um pastor de ovelhas. Mas Davi disse para ele: rei, tu não me conheces. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso, veio um leão, eu os matei e assim farei também contra este gigante. Davi tinha uma identidade tão clarificada, sabe, que nada podia pará-lo.
E a última e quarta liderança que ele enfrentou foi o próprio gigante, porque o gigante o desprezou, dizendo: você vem contra mim com paus e pedras, hoje eu te darei como alimento para as aves dos céus. E Davi responderá: eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Deus mandou gravar esta mensagem para dizer a você que você, mulher, você, homem, já recebeu de Deus a capacidade para vencer a oposição, para vencer os levantes contra a tua vida. E esta capacidade chama-se Divino Espírito Santo de Deus. Davi era cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo o tornava tão equilibrado que ele conseguia interpretar bem os seus sentimentos, as suas emoções. Ele sabia gerenciar as suas emoções. O pai foi usado, os irmãos também foram, o rei, o gigante, o inimigo tentou de todas as formas trazer desestabilidade, usando personalidades, usando autoridades contra Davi. Todavia, em todos os momentos, Davi se manteve equilibrado, sabendo quem ele estava enfrentando e com quem ele estava, com quem andava com ele. É interessante porque quando ele vê aquele gigante afrontando, e a Bíblia diz que o gigante afrontava durante 40 dias, ele clamava por um guerreiro, e quando Davi viu aquilo, Davi disse assim: quem é este que desafia o exército do Deus vivo? Ele não dirá o exército de Saul, porque a visão de Davi era diferente. Enquanto muitos diziam o exército de Saul, Davi via além, o exército do Deus vivo. A maneira como nós enxergamos as coisas que estão em nossa volta é determinante para o nosso sucesso ou para o nosso fracasso. Como você se vê, como você tem se enxergado, isto é determinante para saber se você será vitorioso ou não. Davi sabia muito bem quem ele era. Ele sabia porque Deus havia deixado claro que ele era escolhido. E por causa disso, ele se portava como tal. Por causa disso, Davi se tornou um grande homem. Não porque ele tinha qualidades humanas que o fazia se destacar, mas porque ele tinha uma fé naquele que o chamou. Deus está mandando falar para alguém aqui: para de buscar aprovação humana. É, para você. Para de buscar aprovação humana, suprimento de carências. Para com isso. Entenda uma coisa: você só precisa da aprovação de Deus. E você precisa também de tratar em Deus as suas carências. Fazendo assim, eu te garanto, haverá equilíbrio para a tua vida emocional. E muita coisa você conquistará. Assim te manda dizer o Senhor. Pai de amor e glória, toma esta vida em tuas mãos. Traz, Senhor, o equilíbrio necessário para que enfrentemos as adversidades da vida e saiamos vitoriosos. Senhor, eu repreendo todo o mal contra a vida desta tua filha e deste teu filho. E declaro a tua bênção sobre os mesmos. Em nome de Jesus, diga amém. Deus te abençoe. Compartilha. Um grande abraço. Fica com Deus.